Meu nome é Marcelo Zarski e... É isso aí. Meu nome é Anderson Rosa, frater Goya, e para sempre prossegue a estrada da porta onde brotou. E segui-la para sempre, se puder eu vou, mesmo com os pés machucados, até em vias maior se fazer, onde todos os caminhos são mesclados. Onde vou, não sei dizer. Que bonito. Meu nome é Isabel Cortez e nunca ria de dragões vivos. Aquele sujeito lá, o Martin? Não, Tolkien. Meu nome é Gabriela e meu apelido por muitos anos foi Tolkien, porque descubra. Muito bom. Fala, Goya. Então, esse poeminha que eu declamei, na realidade, é do Hobbit, né? É o poema que o Bilbo escreve, né? Quando ele escreve o livro dele de lá e de volta. Né? Então, fica aí. Você quer que eu comece por ser o mais velho, para falar de onde que veio minha paixão por Senhor dos Anéis? Eu acho que só pra gente explicar então para os nossos ouvintes, hoje a gente tem uma convidada que é a Gabriela, e a gente vai estar falando sobre Senhor dos Anéis, no geral, né, que a gente estava conversando, né, Senhor dos Anéis, eu sei que eu vou sofrer bullying hoje aqui, mas só explicando pra galera sobre o que a gente vai estar falando. A gente vai falar um pouquinho da série, dos filmes. Se você não viu O Senhor dos Anéis ainda que tá ouvindo, o livro já tem muitos anos, então a história já tá aí há muito tempo, vai ter spoiler pra caramba. E se você ainda não viu O Senhor dos Anéis, segundo o Goya, você não é um ser humano digno de ser um ser humano. Isso serve pra quem leu também, então eu me incluo nessa, quem não leu. E a gente vai falar um pouco da série também. Até então, só tem 2 episódios nesse momento dessa gravação do podcast, então vai ter spoiler da série. Então já fica o aviso aí se você não quer ouvir spoiler. Depois a nossa vinheta. Vamos começar falando de como que chegou o Senhor dos Anéis para cada um, eu acho, né? Meio que isso, e a gente vai vendo o assunto, como que o assunto vai virando. Perfeito. Então eu começo porque eu tenho a idade mais provecta e daí, como isso vocês vão entender que vai fazer sentido a hora que eu estiver contando a história. Porque o meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis, pasme, não foi com o livro, foi com o desenho animado dos anos 80, né? Que na realidade a ideia era ser uma trilogia, né? E não foi. Então eles tentaram fazer com uma técnica de desenho à la rotoscopia, né? E daí não deu muito certo, né? O filme eu estou verificando aqui, eu assisti nos anos 80, mas ele é de 1978. Do Ralph Bakshi, né? E esse livro, esse filme eu assisti num domingo de manhã, lá em Curitiba tinha um cine chamado Cine Astor, que passava a matinada, e daí tinha um pôster bem legal, Senhor dos Anéis, tal. Eu falei, opa, vamos embora, né? 10 anos de idade, vamos ver. E assim, eu inclusive revi esse desenho agora há pouco tempo, e ele continua tão assustador quanto foi na época. Eu acho que o desenho não colou porque acabou sendo demais para a criançada, para a faixa etária que se propunha. Não é nem por a técnica ser muito inovadora, mas para o período, né? Mas porque aquilo, assim, assustou muito. Talvez os orcs de hoje não sejam tão feios quanto os orcs que tinham naquele desenho, assim. E daí eu descobri logo em seguida que isso era um livro, que não era só um desenho animado, né? Eu nem me lembro como que eu descobri, eu acho que eu li numa revista, para variar, uma Planeta, e que eu li uma reportagem e aí alguém comentava sobre a importância do Senhor dos Anéis. Eu falei, eu preciso ler essa porcaria.
E daí a minha mãe foi ao Rio de Janeiro visitar a minha tia e conseguiu encontrar lá as edições da Europa América, que eram edições publicadas em Portugal, com português de Portugal, e no Brasil existia uma edição da Arte Nova, eu também cheguei a ler, né? Só que isso nós estamos falando em 1980, e daí teve um problema aí. Entre 1980 e o filme estrear no começo dos anos 2000, eu conheci só 4 pessoas que haviam lido O Senhor dos Anéis. Ninguém tinha lido isso. E daí eu comecei a virar o primeiro garoto propaganda que eu conheço do Senhor dos Anéis, porque aí eu pegava todos os meus amigos e dizia, pô, você gosta de ler? Você já leu isso aqui? E fazia a pessoa ler, né? Para variar, um hábito que persiste até hoje. E assim a gente começou a conversar. Então, muitos amigos meus mais próximos já foram conhecendo, ver o filme, tendo lido, porque tinha passado pela minha mão de incentivador. Porque os livros só começaram a ser publicados aqui praticamente junto com o anúncio do filme. A hora que saiu o primeiro trailer que começou a ser editado. Os livros em português do Brasil, sim, senhora. A Martins Fontes não publicou. A edição anterior ao filme. Tem uma. Sim, mas o filme já. Você sabe, o filme foi, se não me engano, os primeiros trailers. Esse é da Arte Nova. Mostra aí, Gabriela. Esse da Gabriela, da Arte Nova, que eu li, que são em 6 livros. Perfeito. Que é a primeira edição que tinha, que o Gandalf se chamava Gandalfo, o Aragorn era o Caminheiro, né? Essa edição aí. E aí a edição da Martins Fontes, eu não lembro, mas ela já estreou... Ela é da década de 90. Veja lá. Ah, não acredito que você não pode pegar o livro. O Senhor dos Anéis, quer ver, ó? Edições em português. Você falou do primeiro filme, o primeiro filme é de 2001. 2001. Primeiro de janeiro de 2001 que estreou. Eu fui na primeira sessão. Mas... E detalhe, né? Só que o trailer já tinha 3 anos antes. Não, mas... Isso eu já não sei. Sim, senhora. Boy. Ai, meu Deus, não acredito que eu vou ter que começar brigando com você. Vai começar brigando, porque ele veio, o trailer, inclusive, vinha... numa revista de cinema em CD. O trailer nem tinha estreado. E o trailer, ele veio, o primeiro trailer falando, olha, vai estrear O Senhor dos Anéis. Ele saiu 3 anos antes, o trailer. Só você tinha essa revista. Não. Tanto que daí os caras aproveitaram isso para começar a macetar o livro. Quer ver? Vamos ver aqui. Não precisa provar, não. Tá. Não, peraí. Ó, aqui tem, ó, a primeira edição do Senhor dos Anéis. Não, da Martins Fontes. Em 94. Viu? Da Martins Fontes. Quantos anos tem? Quanto que é 2001 menos 1994, Goi? 7. Então, quanto você falou que saiu o trailer? 3. O trailer saiu 3 anos antes. E a Arte Nova, quer ver quando que foi? Que tem a edição, deixa eu ver aqui, a da Arte Nova foi entre 74 e 79. A da Arte Nova não é da Europa América? Ou ela é da Europa? Não, a Arte Nova já é português do Brasil. Tem uma edição também da Europa América? Tem edição da Europa América, é isso, essa daí que ela tá mostrando. A Gabriela, ela tá quieta, mas ela só fica mostrando. Tá fazendo jus ao apelido dela, né? Né? Então deixa eu fazer a inveja para ela. Você já sabe o que vai aparecer aqui, né? Sim. Ele sempre faz isso. Olá, que coisa linda. Que preciosidade. Então, peraí. Deixa você ter um infarto aí. Deixa ela ter um infarto. Ela vai até Campo Mourão roubar teu livro. Não acredito. Nossa. A primeira edição. Ele vendeu a alma para adquirir isso aí.
E a outra, Ah, meu Deus, caraca. Não acredito. sim, e também é a primeira edição, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Exatamente, a primeira edição, 1977. Nossa, que coisa linda. Né? Os dois. Oh. Né? Mas vai lá, continuem. Acho que o próximo é o Marcelo, pela Tá. idade, né? O Marcelo é um pouco mais velho que eu. Tá Já bom. que é etarismo. Tá bom. Então, pra mim, que nem eu tava falando antes, eu conheci Senhor dos Anéis. Eu conheci por causa de um jogo de Super Nintendo. Eu nem sabia o que era Senhor dos Anéis. A gente, antigamente, nos anos 90, tinha as locadoras que você locava os cartuchos, né? E daí eu não tinha o videogame, mas meu primo tinha o Super Nintendo. Eu era do Mega Drive, eu era rival dele, então. E daí a gente locou o cartucho Lord of the Rings, né? Eu tava até achando a artezinha aqui. E na época, cara, pô, anos 90, né? De 90 e, sei lá, 94 o jogo, 96, sei lá. E a gente não entendia nada, porque era um RPG de ação. A gente era moleque, queria jogar, sei lá, Street Fighter, esses joguinhos assim que estavam bombando na época. E a gente locou porque todo final de semana a gente locava. Mas aí eu lembro de Senhor dos Anéis por causa disso. Mas na época a gente, pô, um final de semana, um RPG, ninguém vai terminar o jogo, né? E nem conhecer muito assim. Aí anos depois, né? Em 2001, quando foi apareceu os filmes, né? Eu lembro quando estreou o primeiro filme. Eu não vi no cinema porque na nossa cidade não tinha cinema na época. Tinha o cinema, mas o cinema virou uma igreja universal, que ainda é uma igreja universal até hoje, infelizmente. Mas a gente tem cinema de novo. Mas eu não vi no cinema na época. Mas na época a gente locava muito filme. E quando saiu, a gente assistiu depois, obviamente, do lançamento. A gente tinha um grupo de amigos que a gente se reunia para ver filme todo final de semana na casa de alguém. Então, o host era o responsável por pegar o filme que a gente ia ver. E a gente inventou de ver O Senhor dos Anéis, que tava todo mundo falando tal, e o acesso que a gente tinha era disso, né? Não era do cinema, então era dos filmes da locadora. E daí foi a primeira vez que eu vi, assim. Então, pra mim, na época, foi muito, 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 assim, diferente, porque era um filme que a gente tava vendo, tipo, com home theater, com um monte de coisa, assim, na casa de um amigo. E o som era maravilhoso, a imagem era legal, era tudo fantástico, assim. Eu já gostava de RPG, eu jogava Final Fantasy, por exemplo, RPG de videogame mesmo. Não tive contato com RPG de mesa depois, muito pra frente, que tenha muito essa relação toda. Mas foi a primeira vez que me encantou, assim, sabe? Mas na época, assim, pra mim era o filme. Então a gente fica... Eu lembro que acabou o filme, a gente... Porra, acabou. E agora? Né? E daí já tinha, tipo assim... vai sair outro filme ano que vem. E depois outro filme depois. Daí você ficava vendo o Oscar pra saber sabe, acompanhava. Então eu fiquei meio fascinado nisso. Depois que eu me liguei que tinha os livros, que daí eu fui... Não tive acesso aos livros naquela época. E o Hobbit, né, que eu tava falando, eu li ele, assim... uns 2 anos atrás, que daí eu, sei lá, fui fazer outra coisa, ler outras coisas e quando eu vi o filme, quando lançou o filme, eu falei, vou ler o livro, né, pra mim ver o filme. Daí eu li o livro e fui ver o filme, no cinema, daí o primeiro. Aí eu falei, que bosta, não vi os outros até hoje. Mas enfim, foi esse contato que eu tive, foi lá com o joguinho de Super Nintendo primeiro, que eu não sabia o que era. E depois foi o filme no cinema. Aí eu lembro que depois, jogos de computador, saiu bastante coisa que eu gostava de estar por dentro do universo, assim, sabe? De ver e jogar. Mas assim, confesso que eu não li os livros, como eu estava falando antes. Eu tenho os livros embalados na minha estante, lá em casa. Mas eu não li, não vou ler, porque eu tenho uma pira de que... Eu sei que o livro é muito mais detalhado, muito melhor. Mas sabe quando você vê o filme primeiro, ou vê a imagem primeiro, e você... Eu gosto de ler e criar a imagem na cabeça. E daí você vai ler, eu vou ficar lembrando do Gandalf do filme, vou ficar, sabe? Não é a mesma experiência. Obviamente, é uma desculpa também, pra mim não ler. Mas
É isso. Foi o primeiro contato que eu tive, foi esse mesmo. Tipo assim, aí hoje, eu tava falando antes, eu revi o primeiro filme. Eu assisti e, cara, ainda é muito legal. Ainda é, tipo assim, um filme, pô, tem quase 20, pô, tem 20 anos, né? E é muito bem feito, assim, tipo, se você ficar preso na aventura, as imagens são bonitas e, pô, eu gostei pra caramba. A imagem os cenários, tudo é muito bonito. Então, ainda vou rever os outros pra relembrar mais. Mas é isso, eu conheci por causa do cinema mesmo e não li. Não sou tão nerd em Senhor dos Anéis quanto vocês. Passa a bola pra Bel. Então, a minha história é a seguinte. Eu tinha, coitada, ela não morreu, ela tá viva. Ah, tem ainda. Eu tenho uma tia que ela é tipo Goya, só que ela é mulher, entendeu? E aí ela é chata? Ela é chata. Não, ela não é chata. Eu tô brincando, Gu. Mas ela é absolutamente obcecada pro Senhor dos Anéis. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu era bem criança. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E aí, uma vez numa viagem, que teve um ano que eu não sei o que aconteceu, acho que era um carnaval. Eu não sei, ninguém tinha nada o que fazer. O meu tio tinha acabado de se separar da mulher. E aí eu sei que viajou eu, minha mãe, essa minha tia e meu tio, que são os 2 irmãos da minha mãe, né? E aí a gente foi para São Tomé das Letras, né? E aí eu não sei por que minha tia começou a falar de Senhor dos Anéis em São Tomé das Letras. Mas aí foi ela ficou me contando a história e eu ficava perguntando, mas quem? Eu me lembro que tinha uns 7 anos, não, acho que um pouco mais velha, vai. Acho que foi lá pra 92, assim. Então eu devia ter uns 9 anos, 8, 9 anos. E aí eu ficava perguntando pra ela, mas quem é o Senhor dos Anéis? Porque pra mim tinha que ter o Senhor dos Anéis, né? Uhum. E ela ficou me contando, eu me lembro da viagem inteira, ela me contando a história do livro e não sei o quê, e ficou me contando, eu era bem criança. E é engraçado que foi nessa mesma viagem que eu fiz uma coleção de pedras e depois eu virei geóloga, então foi uma viagem meio marcante da minha vida, né? Porque o Carl falou, vai brincar com as pedrinhas, me marcou por esses 2 motivos, pedrinhas e Senhor dos Anéis, né? Aí é engraçado agora falar que ele não conhecia ninguém que leu O Senhor dos Anéis, porque eu conhecia, na minha adolescência, quando eu tinha lá meus 15 anos, todos meus amigos tinham lido O Senhor dos Anéis, todos meus amigos tinham lido O Hobbit, era tipo ritual de passagem, sabe? Tipo, você não leu O Senhor dos Anéis? Em que ano foi isso? Foi em, 98, 99. Eu tô falando entre 1980 e 1995. Não, você falou até 2000. Não, mas não tinha. Mesmo assim não tinha. E outra coisa é São Paulo. Eu preciso de amigos melhores. Você há de convir comigo que a internet mesmo estoura no Brasil de 97 e 98. Então não era tão comum, por exemplo, você não achava em livraria. Era difícil isso. Não sei, eu conhecia tanta gente, todo mundo lia, era quase um ritual de passagem, sabe? Você não era gente antes de ler os livros, sabe? Sim. Tinha que ler O Senhor dos Anéis, tinha que ler Duna, tanto que eu li Duna. Não, eu não fiz episódio sobre Duna. Você não tava. Eu não tava. Mas foi uma questão de obrigação, obrigação nerd. Você tem que ler Sandman, você tem que ler Senhor dos Anéis, você tem que, sabe, é um currículo, sabe, como a grade escolar do nerd básico, entendeu? E lá o primeiro livro do primeiro nível tá lá, o Hobbit, né? E aí eu acho que primeiro o Senhor dos Anéis, por incrível que pareça, né? Eu lia na escola, durante o horário das aulas do colegial, sim, eu abri o livro na frente da professora e ficava lendo, era isso que eu fazia. Meu Deus, rebelde anarquista. E assim, eu li os 3 volumes, depois eu acho que eu li o Hobbit. Eu gosto muito do Hobbit, eu tenho um carinho muito grande pelo Hobbit, porque eu acho que ele é um livro muito... Ele é um livro infantil, né? Uhum. E aí ele é gostosinho, assim, sabe? Ele é legal mesmo. O Senhor dos Anéis eu já acho que... Eu entendo sua dor, né, de não querer ler, porque também é um livro pesado, é um livro cansativo, ele é descritivo, né? É o Tolkien. Aí depois, em 2001, eu tava já saindo, foi início de 2001? Foi início de 2001, né, que lançou o filme? Sim. Ou início de 2002? Não, 2001. O primeiro é 2001.
Deixa eu 1º de achar. janeiro? Deixa eu ver aqui no meu assistente aqui. 1º de janeiro de 2000. Não, 1º de janeiro de 2002. 2002. 2002. Aí eu me lembro que eu tinha um namorado na época, a gente comprou o ingresso antecipado e eu assisti 2 sessões no mesmo dia, né? E a gente tava com uma baita de uma ressaca, porque foi dia 1º de janeiro, então a gente mal dormiu, acordou e a sessão era, sei lá, 1 da tarde, e a gente, tipo, nós fomos os primeiros a chegar na fila, foi uma coisa assim retardada, né? E a gente assistiu 2 sessões no primeiro dia. Caraca. E aí os filmes seguintes eu já não fiquei mais tão entusiasmada, acho que eu já era um pouco mais velha, né? Nas 2 torres eu já não me importei tanto, né? Porque também, não sei, eu acho muita guerrinha, né? Os 2 torres. O terceiro filme eu também não me lembro, mas eu vi no cinema. O Hobbit também eu vi no cinema, mas o Hobbit, né? Não, né? Né? Não, né? Não. E você, Gabriela, conta pra gente. Bom, então, gente, a minha experiência inicial com O Senhor dos Anéis também foi através do cinema. Eu era criança e eu lembro que tinham acabado de lançar em VHS O Senhor dos Anéis. A minha mãe alugou para assistir. E aí eu acabei passando pela sala, assim, enquanto ela estava assistindo, e eu vi um trecho. E eu fiquei muito interessada. Ela não me deixou assistir no dia, mas eu fiquei tão interessada que eu enchi o saco dela, ela teve que alugar de novo. E aí eu pude assistir. E eu fiquei tão fascinada que eu não parava de falar mais sobre isso. E aí todas as minhas brincadeiras que eu queria fazer com os meus irmãos em casa eram sobre o filme. Porque a gente tinha o costume de assistir Star Wars também na época, e ela alugava os VHS e a gente ficava reencenando partes do filme, assim, brincando. E eu queria fazer de Senhor dos Anéis. Eu adorei o filme. Aí a minha mãe, depois foram saindo os outros filmes, eu fui assistindo também VHS. E aí ela, na época, tinha acesso à internet, no trabalho dela tinha uma impressora e tal. E eu pedia para ela imprimir dados dos personagens, dos meus personagens favoritos. Aí ela imprimiu umas páginas, assim, que saíam naquela tipografia super antiga, sabe? E, tipo, Aragorn. Aí vinham todas as informações assim que tinham disponíveis na internet sobre o Aragorn. Aí ia imprimindo de várias, tipo Elwin, Faramir, e aí eu ficava, nossa, esse personagem é irmão de tal. Ah, e esse personagem é filho de tal. Aí a minha mãe, ela passou num sebo, assim, um dia ela tinha o costume de ir num sebo, que é muito antigo aqui no meu bairro, na Zona Leste. E aí ela comprou para mim o primeiro volume do Senhor dos Anéis. E ali estava selado o meu destino, né? E foi um infortúnio dela também, porque até hoje ela disse que se arrepende amargamente desse dia. Foi daí para pior, assim. Aí eu comecei a comprar todos os livros, aí li O Senhor dos Anéis, aí depois, em seguida eu li O Hobbit, depois eu não li o Silmarillion, eu li Os Filhos de Húrin, que até hoje é o meu segundo livro favorito do Tolkien, que é uma história muito triste, muito pesada, mas ela é muito bonita também. E fui lendo os livros, assim, fui consumindo os livros. Aí eu comecei a entrar nas minhas loucuras de fã maluco, né? Então eu ia sempre no mesmo sebo desse cara aqui na Penha, onde os meus pais moram, e eu perguntava assim, César, tem Tolkien? Aí, tipo, ele tinha umas edições, assim, antigas, tipo, tinha as da Martins Fontes, né, que eles lançaram, essas que são mais comuns, assim, aí tinha aquelas que tinham capa especial, aí eu ia comprando 300 edições diferentes do mesmo livro. Aí eu encontrei essas mais antigas e ia e mostrava para os meus amigos, tipo, nossa, olha essa edição do Senhor dos Anéis que eu encontrei. E assim, não era todo mundo que gostava de Senhor dos Anéis, a maior parte dos meus amigos, na verdade, não gostava. Mas mesmo assim, eles, caraca, que demais, bom para você. E eu enchi o saco, assim, da minha mãe, mostrando os livros também. Aí eu encontrei, né, na USP eu encontrei mais pessoas, assim, na faculdade, eu encontrei mais pessoas que gostavam do Senhor dos Anéis. Aí a gente já formou grupinhos, né, de RPG, e falava sobre Senhor dos Anéis. E todo ano ainda, eu pelo menos uma vez por ano, tenho que assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu queria muito ter esse mesmo hábito com Hobbit, mas infelizmente não é possível. Não dá. No máximo o primeiro filme, assim. O segundo, até os trechos em que o Smaug aparece, tá bom, mas não dá pra assistir mais que isso. Mas esse foi o meu primeiro contato, assim. Foi através do cinema também, mas, nossa, eu me apaixonei por Senhor dos Anéis. Isso se tornou uma parte muito
muito presente, assim, na minha vida. O Tolkien é muito presente na minha vida. Eu choro toda vez que assisto os filmes. Hoje ainda é como se eu assistisse pela primeira vez. Lendo os livros também, ainda me impressiono com as coisas como se fosse a primeira vez. Agora eu tava relendo o Silmarillion por conta da série, que eu já não me lembro mais, faz muito tempo que eu li. Mas, nossa, eu tava impressionada como se fosse a primeira vez, assim, que eu estivesse lendo. É muito maravilhoso. Não tem como não se apaixonar por Tolkien. Mas... gente, por exemplo, assim, pegando esse gancho da Gabriela, né? Por que assim que vocês acham que é tão fantástico, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis, no sentido de que desde muito tempo tentaram adaptar para cinema, fizeram várias coisas, né? Conseguiram fazer uma adaptação bem boa, vamos dizer assim, que é essa do Peter Jackson, né? Mas assim, é uma história que mexe com muita gente. Será que é por causa do Tolkien em si, porque é bem escrito, porque não, porque trabalha com a fantasia, e isso é uma coisa que mexe muito? O que vocês acham que tem de tão assim, que pegou tanto as pessoas assim? Porque assim, que nem Star Wars, por exemplo, de ficção, é uma ficção que todo mundo que você fala de Star Wars, mesmo uma pessoa que não tem muito acesso, ela sabe o que é, sabe? Ela sabe quem é o Darth Vader, por exemplo, assim, né? Tem a imagem. E Senhor dos Anéis também, a pessoa vai lembrar do Sméagol, por exemplo. Ela vai lembrar, do filme dos Hobbits, do Anão, de não sei o quê. Por que vocês acham que tem essa grandiosidade, talvez, e ao mesmo tempo não sei se não tem um apelo popular, porque não é tão popular assim, mas assim, foi popularizado de uma forma muito grande. Vocês acham por que disso? O cinema, lógico, ajudou, né? Acho que teve uma grandiosidade ali em 2000 para cima ali por causa do Oscar, de outras coisas. Mas já era, né? Pô, Led Zeppelin fala disso em algumas letras, né? Tem outras bandas, aquela banda Marillion é por causa do Silmarillion, né? Tipo, porra, né? Por que vocês acham disso daí? Vocês que leram, conhecem há muito mais tempo que eu, provavelmente. Eu tenho a impressão que é por conta... Não, tem acho que um elemento aí da própria criatividade do Tolkien, né? O fato dele ser um linguista e ele desenvolver não só uma ideia de povos, e, né, de diferentes povos e tal, e dentro de cada povo, cada um tem sua língua, e cada língua tem seu alfabeto, então é uma coisa assim que tem essa profundidade, né, na própria, digamos assim, no sentido literário, mas eu acho que pega muito, pelo menos o Senhor dos Anéis, porque eu acho que a jornada do Frodo, né, ao longo de um pobre camponês, né, que mora lá no condado, tem uma vida simples, né, aquela coisa felizinha, né, e aquele fardo que ele carrega durante o livro inteiro, eu não sei, eu tenho uma sensação de peso, né, e de dor, assim, né, que ele leva até o final, e eu acho que, eu não sei, assim, é meio que a jornada de amadurecimento dele, né, que ele é chamado para isso, mas ele não tem muita opção, é o que sobra para ele, né, ter que ir lá e ter que levar o anel, né, e eu gosto muito, por exemplo, do Sam, né, eu acho que talvez seja o melhor personagem do livro inteiro, né, porque ele no final ele tá carregando o Frodo, não se aguenta mais, ele tá carregando o Frodo e o anel, né, ao mesmo tempo, né, nas costas praticamente, né. Então, eu acho que fala muito sobre amizade, sobre companheirismo, sobre, acho que vencer, né, essas batalhas da vida e das marcas, né, que as coisas deixam, né, porque o final não é um final exatamente feliz, né, pro Frodo, né, ele sempre sente a dor, né, ele tem o aniversário da mordida, né, da aranha, e ele sempre sente, né, e no final, né, ele acaba indo embora, né? E é uma coisa meio triste, assim, melancólica, né? Eu não sei, porque tô meio gótica hoje. Esse lance dos personagens, os personagens são muito bons, né? Pelo menos que você vê no filme mesmo, você se apega a eles, né? Você se importa com eles, né? Eu acho muito legal isso, né? Desde dos hobbits até os outros personagens, né?
O anão é muito bom. E A relação do anão com com o elfo. Legolas com o Gimli Sim, é muito é bom, muito bom, porque né? Eu curto bastante essa relação. Parece que você se importa com os personagens. Se algum morre, você fica... Nossa, as cenas da aranha mesmo, né? Eu esqueci o nome da aranha. é Laracna, eu não sei como que é em inglês. Eu não lembro. Aposto que o Goya sabe. Goya. Não, em inglês eu não sei. Mas, nossa, é muito bom mesmo. E o Sam, que nem você falou, eu gosto muito do Sam, eu acho ele muito bom. Eu gosto dele por causa do ator, porque ele é o cara dos Goonies, que eu amo Goonies. E daí, assim... E ele é muito bom, realmente, essa coisa dele tá sempre parceiro ali, né? Ele é o cara que tá o tempo todo gritando Frodo, Frodo, o tempo todo. Todas as falas dele tem Frodo no meio, né? Assim, é muito bom. Pelo menos eu revendo o filme hoje, eu percebi isso. Mas... Eu vou arriscar um palpite aqui, mas eu acho que o Senhor dos Anéis, ele fala numa linguagem universal, porque, antes de mais nada, o Tolkien, ele era um professor de literatura medieval, né? Então ele manjava da literatura escandinava, toda a mitologia nórdica, e muito, tanto do Senhor dos Anéis como do Silmarillion, ele vem puxando essa base acadêmica dele com esses mitos, e como são mitos, eles falam diretamente para a gente, né? Porque grande parte dos mitos eles vão se tornando universais à medida que a história vai sendo recontada. O mito é um processo dinâmico, né? Que vai, por exemplo, se você pegar a história de Jesus lá de 2000 anos atrás e a que é contada hoje, é totalmente diferente, né? Osíris, que você tem versões do Osíris com 4.000 anos de história, você acha versões que aparentemente são histórias totalmente diferentes, né? Só que isso tudo ecoa internamente no ser humano. E o Tolkien foi muito feliz em fazer O Senhor dos Anéis dentro dessa perspectiva, porque, muito bem, a Isabel colocou aqui, Shelob, era o nome da aranha, né, da Laracna. Obrigado, Bel. E na realidade, assim, a gente tem que ter eu acho que essa profundidade de visão e entender, porque isso ecoa em todos os povos, em todas as línguas. Ele vem antes da história do mito do herói, né, porque ele é escrito ali, o Hobbit em 1937, né, e o Senhor dos Anéis é posterior, mas ainda é mais de 20 anos anterior à Guerra nas Estrelas, quando vem o Joseph Campbell falando no mito do herói e tal, que o George Lucas se abraça nisso, né? Então, acho que eles vêm falando, o Tolkien vem falando desse inconsciente que a gente tem enquanto ser humano, e principalmente que ele fala de uma nostalgia de tempos que não voltam mais, né? O que eu vejo pouca gente comentar é que, na realidade, a história do Senhor dos Anéis é o fim da Terra-média. Quando o Senhor dos Anéis acaba, é o final de todo maravilhoso para começar o reino do ser humano, né? E Tolkien, quando escreve essa história, ele está nos trazendo, assim, o desespero que ele tinha em relação à modernidade. Então, os orcs, por exemplo, aquele barato do Saruman, que ele tinha aquelas forjas, aquilo tudo, né? Era esse desmatamento desenfreado, essa questão que já se sentia naquele período, né, ali pós Segunda Guerra Mundial, que ele está escrevendo O Senhor dos Anéis, em que começa o processo de industrialização assombroso, assim. O mundo evoluiu pós-Segunda Guerra, o que não evoluiu 300 anos antes. Então, e Tolkien, se você ler a biografia dele, você vai ver que ele ficava desesperado com isso. Ele era conservador na acepção do termo. Então, o negócio dele eu quero ir na contramão.
Então, isso ainda vai nos destruir. E aí, a história do Senhor dos Anéis fala disso, de um mundo que não volta mais, né? E até o Gandalf, acho que, se não me engano, fala isso no final, né? Agora é a vez do ser humano, dos homens. É o mundo dos homens. Então, a gente já não tem mais nada a ver com isso, né? E acho que isso é o que faz, assim, ele ter esse ar de nostalgia eterno, né? Eu já li N vezes O Senhor dos Anéis, já perdi as contas, e cada vez que eu leio é como reencontrar velhos amigos. Eu não estou relendo um livro. Quando eu vejo o Frodo aparecendo, o Sam aparecendo, né, o Merry, Aragorn, tudo isso, para mim, eu estou revendo essas pessoas, como alguém que vem visitar a tua casa. Nossa, quanto tempo que você não vem? Eu tenho muito essa sensação quando eu releio O Senhor dos Anéis. Ai, fiquei triste. Não, mas é verdade. É uma despedida. Tem muito esse teor de despedida, né? Acho que é por isso que ele é triste, né? Porque sei lá, é quase o fim do encanto, né? O fim do mundo mágico, né? E tem também a história, né, dele ter lutado na Segunda Guerra, né? Acho que ele lutou na primeira e na segunda. Eu não tenho certeza. Foi na primeira e na segunda. E aí ele traz um pouco esse pessimismo pós-guerra, né? Eu acho que, sei lá, ele viu os horrores da guerra, e eu acho que isso tem uma coisa meio traumática nele, né? Então, tem aquela coisa de você quase não ter esperança no final, né? É uma coisa que é um fiapo, né? A esperança no final é um fiapo, assim. Quando... E aí que tá. Isso que você está colocando, Bel, é essencial para a gente entender a obra. Porque a menos que você seja um psicopata, quando as pessoas entram na guerra, uma pessoa normal entra na guerra, por isso que tem o trauma de pós-guerra, né? A pessoa volta mudada, então aquilo te tira o chão, né? Quando você é colocado frente a frente como um outro ser humano e você o mata por um ideal que não é o seu, né? A menos que você seja psicopata, isso destrói você por dentro. E acho que é isso que coloca ele, né, nessa perspectiva, né? Porque ele não era um psicopata, né? Não, ele era um estudioso, pelo contrário, né? Ele era um acadêmico, né? Aquele não, digamos assim, eu não vou falar que não era o lugar dele, porque não é o lugar de ninguém, né? Mas para ele devia ser muito ruim, né? E eu acho que um pouco, né? O Frodo é o trauma, ele volta traumatizado, né? Ele volta para o condado, mas ele volta traumatizado. O Sam consegue ter a vida dele, né? Agora ele não consegue mais porque ele não cabe mais naquele lugar, não é mais o lugar dele, né? Sim, mas aí você se pergunta qual é a ferida que fizeram nele, né? Os Nazgûl, né? Qual foi a ferida que fizeram que nunca cura? Né? Então essa é a ferida que nunca cura. A ferida que ele tem, que faz aniversário, é a do Nazgûl ou é a da Laracna? Eu já tô viajando. Não, é a do Nazgûl, né? É do Nazgûl, então é logo no começo, né? É logo no começo. O legal de ver isso daí é que, por exemplo, mesmo uma história toda de fantasia, acho que o que fica bem evidente, assim, o que talvez atrai as pessoas é o quanto de humanidade tem ali no meio, de coisas assim humanas, né, vamos dizer assim, porque é uma história de fantasia, né, que todo um universo que ele criou e tal, mas isso talvez seja a coisa que deixa, olhando nesse ponto, né, que seja o que atrai as pessoas, né, companheirismo, toda a nostalgia, né, que nem você falou. Eu não tinha pensado nesse sentido o Tolkien, pelo jeito, era um cara super saudosista e nostálgico por algumas coisas, então, nesse sentido, né? Tipo, poxa, né? Vai pra onde, né? Tipo, nesses questionamentos, né? Talvez seja isso também que faz com que as pessoas se atraiam por essa história, né? Vamos dizer assim, né?
Viu? Deixa eu perguntar pra vocês que são nerds nisso. Tem aqueles contos inacabados. É do Tolkien também? Qual que é assim, tem uma cronologia disso? Como que é? Porque o Silmarillion é bem antes, né, a história, né? É do início. O Silmarillion é tipo a origem do mundo. Isso. Assim, sabe? Seria como uma bíblia, seria o Gênesis, assim. Fala do Gênesis e da Primeira Era, né? Daí Chega a entrar na Segunda Era? Daí tem o Hobbit. Entra. Entra na Segunda Era. Não, mas deixa eu arrumar aqui, Tá. porque acho que o Marcelo, ele tá pensando como um leitor de hoje. É que, na realidade, o primeiro livro é o Hobbit. Não, eu entendi. Calma, você já vai entender. Tá. Aí que ele fez pros netos dele. Sim. Depois eu quero voltar nisso. É pros filhos. Pros filhos, isso, desculpe, pros filhos. E daí, depois a editora encomenda para ele Anéis, né? uma continuação. E aí, na continuação, ele sente a necessidade de preencher as lacunas da história. E aí ele começa a trabalhar no Silmarillion, e que ele inclusive oferece para a editora não entende o que ele está fazendo ali e recusa. E o Silmarillion ele só vai aparecer em 77, ele já tinha até morrido. Sim, o Silmarillion foi terminado pelo filho dele, pelo Christopher. Né? E não por ele. Então, assim, o Silmarillion, na realidade, é para fazer a amarração de toda a história, explicar a origem do universo da Terra-média, mas, na realidade, ele é a última coisa a ser lançada. E aí, nesse meio tempo, tem, né, as aventuras do Tom Bombadil, Contos Inacabados, que, aliás, é uma pena, porque já que você nem leu O Senhor dos Anéis, você sequer sabe da existência do Tom Bombadil. Não, que eu tô é o ligado. personagem mais importante da história. Então, não, mas o que eu quero dizer é assim, é que eu tô ligado nisso que você falou, mas assim, no lance da história, da criação desse universo dele. Não, cronologicamente. Silmarillion seria o começo de tudo, vamos dizer assim. Seria isso, né? Sim, é o Gênesis. Isso. Começa tipo, Eru criou Arda. Isso. É tipo, sei lá, Deus criou a Terra. Aí a história, por exemplo, do Hobbit se passa depois dos... Bilhões de anos depois. E daí a história do Senhor dos Anéis depois do Hobbit, né? Uns 50 anos. E daí tem a história da série, que a gente vai falar depois. Mas assim, aonde que... Isso, que é meio que ali... É a Segunda Era, né? É meio... seria isso, né? E daí depois... ela vem entre o Silmarillion e o Hobbit. E o Hobbit, né? Aí onde que se encaixam, por exemplo, o conto que a Gabriela falou lá no começo, Contos Inacabados e... Onde que se encaixariam essas outras histórias? Os filhos de Húrin, acho que ainda é a primeira. Então, ainda no Silmarillion. É uma história. É tipo um excerto assim do Silmarillion. Uma história que eles vão contar com mais detalhes. Isso. Que eles vão contar com mais detalhes. Entendi. E depois disso, vamos dizer assim, depois da história ali que acaba o Senhor dos Anéis, não teve nada assim criado assim depois disso. Não, porque acabou o mundo, né? Acabou. Agora é o mundo dos homens. Aí a gente tá na realidade que a gente tá hoje. Entendi. Entendeu? Seria essa a ideia. Entendi. Mas... Não, só pra fazer essa ponte. Agora você quer entender? Não, só tô perguntando. Mas assim... Não, Marcelo, pega o Silmarillion e lê o primeiro capítulo. Assim, sim. Não, eu tenho ele. Eu tenho que ler. Eu comecei a ler, só que eu tava em outra vibe, entendeu? Não, só um capítulo, porque tem... Ele cria o universo a partir da música, não é isso? Que ele vai cantando, é bem legal, assim. Tem... É músico, sabe? Sim. É uma ideia de uma gênese bem interessante, sabe? Porque é através do canto que as coisas vão se formando. Né? Massa. Não, tenho que ler, sim. É que eu tava vendo outras coisas e eu deixei sempre de lado, sabe? Só um capítulo. Sim? Um capítulo. É igual o Goya. Leia só o primeiro volume do Sandman. Não, eu não tô falando o primeiro volume de Sandman, eu tô falando o primeiro capítulo, são as 30 páginas, 20 páginas. Não, tranquilo, Não, vou ler sim. E daí, assim, com relação à série, né, que tá saindo agora, né, vamos dizer assim,
essa história ela vai se passar entre ali, a Segunda Era, que é entre o Silmarillion e a história do Hobbit, vamos dizer assim. O negócio foi que o Melkor foi destruído, né? O Melkor é o primeiro grande antagonista. Uhum. E aí ele deixa um pupilo, né? Que é o Sauron, né? Uhum. E aí o Sauron, ele é destruído uma vez, né? E ele tá num período silencioso, né? E é aí que é isso, né, gente? Vocês dois que são mais velhos que eu. Eu acho que sim, então, mas, gente, uma dúvida. Vou consultar os universitários agora. Eu tava em dúvida se a série tava se passando depois da queda de Númenor, ou se, eu não sei se ainda já aconteceu a queda de Númenor, que é quando o Sauron é derrotado pela primeira vez, derrotado, entre aspas. Sim, se não me engano, já é isso aí. Pelo que eu entendi. A série já começa aí, tanto é que eles estão procurando, né, para saber se o Sauron ainda existe sinal dele, né? E a Galadriel doida lá tá tentando. Mas aí, antes de falar da série, eu quero malhar um pouco tanto os filmes como o Hobbit, os filmes, né, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Primeiro, Cadê Tom Bombadil? Primeiro no Senhor dos Anéis, cadê Tom Bombadil? Viu? É um erro, assim, não há desculpas para isso, porque ele é o único cara a quem o anel não corrompe. Como é que você tira esse personagem da história? Ele é o único cara que ele olha o anel e ele diz assim, vocês estão brigando por isso, né? Pô, que merda, cara. Tá, leve isso embora. Você entendeu? Então, assim, ele é o cara mais poderoso. Ele poderia derrotar Sauron com um sopro. Você entendeu? Então, assim, tirar o Tom Bombadil da história não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Eu acho que o filme teve... Fora isso, o filme teve outras adaptações, só que aí ele já começa a fazer uma coisa que no Hobbit fica insuportável, que é transformar o Senhor dos Anéis num filme de guerra. Tá? Por exemplo, de tudo isso que a gente está falando, né, do Tolkien ser contra a modernidade, dessa nostalgia dele, esse trauma dele da guerra, é inadmissível. O Hobbit começa assim, me corrija se eu estiver errado, mas ele começa assim, num buraco no chão viviam hobbits, mas não era um buraco qualquer, né? Era um buraco de hobbits, isso quer dizer conforto. E aí ele começa a descrever. Então você começa a entrar, é uma história para criança. Então a mesma guerra que ele narra, ela é subjetiva e é da ótica de uma criança que gosta de aventura de pirata. E não é uma guerra, né? É muito. Não, a Batalha dos 5 Exércitos do Hobbit. Mas ele é muito mais Peter Pan versus Capitão Gancho, que tinha o crocodilo que avisava que tinha engolido um relógio, do que uma guerra com fogo, destruição. Então, isso ele. Tanto é que, por exemplo, quando o Bilbo derrota o Troll, é com uma charada. Né? Aliás, ele vai contando história, enrolando o Troll até que nasce o dia e ele vira pedra. Isso é coisa infantil. E aí, quando isso vai para o cinema, as coisas mais importantes dos filmes viraram as batalhas. Isso, para mim, é inadmissível enquanto adaptação. Porque vai contra, na minha cabeça, me corrijam se eu estiver errado, mas na minha cabeça isso vai contra tudo aquilo que ele queria passar com o livro, que era justamente os perigos disso, né? E não idolatrar isso. Mas sabe o que eu acho? Que o filme teve muitos problemas, né? Para adaptação, né? Para cinema. Era para ser um diretor, mudou, daí a produção. E primeiro era para ser o Guilherme Del Toro, né? Se eu não me engano, na direção e criação e tudo. E daí meio que ele abandonou. Pô, se o Guilherme Del Toro abandonou o negócio, é porque o negócio estava indo para uma outra coisa, talvez, né? O Peter Jackson, Peter Jackson, na época, ele ainda era um diretor meio de filme B, não era? Ele era meio desconhecidão.
Não, mas assim, você tá falando do Hobbit ou do Senhor dos Anéis? Eu estou falando especificamente do Hobbit, Do Hobbit, aí, que piora, né? Então. O Senhor dos Anéis, eles, por exemplo, aquela batalha do segundo filme não acontece no livro daquele jeito. Então, mas o que eu digo, eu tô pensando no Hobbit. O Hobbit eu sei que teve muitos problemas, né? O Senhor dos Anéis é que nem eu te falei, né? Como eu só tenho o contato pelos filmes, pra mim assim, eu gostei bastante, mas assim, provavelmente quem leu vai ter outras visões. Mas no Hobbit eu sei que teve vários problemas na adaptação de produção, de direção, gente abandonando, gente que daí o Peter Jackson entrou pra produzir, depois deu um monte de rolo. E daí, esse cinema é foda, né? A gente já fez vários... É um livro pequeno. Não precisava fazer 3 filmes, né? É um livro pequeno, não valia 3 filmes. Exatamente. É um livro curtinho. Exatamente. Acho que os caras ficaram nessa de, o primeiro, o Senhor dos Anéis teve 3 filmes, foi grandioso, vamos fazer assim também. Aí colocaram o romance lá do anão com a elfo. Umas coisas assim que, tipo assim, eu acho que meio que, sabe, tipo, cagaram, né? Encher linguiça. Exatamente. E agora a série tá me dando medo que tá começando aí nessa vibe. Por exemplo, para mim, a Galadriel, ela é uma mulher poderosíssima, que isso tem no próprio livro, e que ela não se deixa corromper. Então, ela não é uma guerreira. Ela poderia ser, mas ela vence pela doçura e não pela força. Né? É outra vibe. Então, assim, me dá um pouco de medo essa necessidade de Hollywood aí, da TV e do cinema, de querer o tempo inteiro colocar as pessoas como guerreiro. Gente, nem todo mundo tem o perfil guerreiro, sabe? Me deixa um pouco traumatizado isso, porque você pode ter personagens que nem o Gandalf, que também não era um guerreiro, ele era um mago, pô. O negócio dele era sabedoria, ele não era para sair lutando de capa e espada, né? A Galadriel também não. Então isso é uma subversão da obra que me preocupa, né? Não sei. O que você diz? Não só isso, eu achei também que os elfos na série, eles estão demasiadamente humanos. Assim, eles estão, sabe, com sentimentos humanos, com trejeitos humanos, porque no filme, né, a gente tem a Cate Blanchett, é o nome certo? E ela é aquela coisa, né? Ela é fria, ela é superior, ela tá muito acima de tudo aquilo, né? Por quê? Porque ela é uma elfa que veio lá da Terra dos Elfos, que se chama... Valinor, isso. Né? Ela é uma alta elfa, né? Ela não tá pra brincadeira. E eles são quase divindades. Na ideia do Tolkien, os elfos são quase diáfanos. Você quase nem os vê, porque é quase como contemplar um anjo. Alguém diz assim, eu vi um elfo e diz, eu vi um anjo na minha frente, tá meio parelho ali. Então, aí quando você traz todos eles, por exemplo, para essa perspectiva que a Bel colocou, né, preocupações humanas, sentimentos humanos, tal, não sei, né? Talvez a gente esteja sendo muito preciosista. Né? Então, a série é uma história criada agora, né? Assim, tipo assim, é uma criação, né? Talvez, sei lá. Eu não percebi tanto isso que vocês falaram na série, não. Talvez pode ser que... Então, exatamente, porque eu tenho só a vamos dizer assim, a percepção dos filmes, né, e do Hobbit, né? Mas sei lá, eu tenho que ver pra onde que vai também, mas assim, toda produção que é pra TV, cara, ou pra cinema, não vai ser igual, cara. Não vai ser igual. É diferente, entendeu? É igual o Sandman, por exemplo. Um monte de gente amou. Eu amei, eu achei legal pra caramba, apesar de não ter lido tudo, né? Eu comecei a ler, mas assim, muita gente já meteu o pau, já falou um monte de coisa. E, cara, a série tá muito legal, tá muito, sabe, interessante, tá bonito, tá, sei lá. Eu acho que
Eu acho que o nerd tá ficando chato. A gente já falou sobre isso. Não. Vou voltar pro programa do nerd. Ó, viu, Marcelo? Não, eu discordo de você pelo seguinte. Por exemplo, o Sandman, comparando a revista com a série, eu acho que houveram adaptações, mas para mim foram adaptações muito mais em função do tempo que foi escrito lá atrás e os dias de hoje, do que alteração na história em si. E um exemplo de que um filme pode ser tão bom quanto o livro é, por exemplo, o Drácula, do Bram Stoker, a versão de 95, porque o livro, a história é relativamente diferente, tá? No livro, o Drácula nunca se manifesta, é sempre outros terceiros falando sobre ele, o que torna quase impossível de fazer um filme, mas o Coppola ele conseguiu trazer o ar do livro para o filme. Então, ele colocou um romance que não tem no livro, mas ainda assim, quando você vê o Drácula do Bram Stoker, do Coppola, de 95, você identifica o livro. Então, você diz, cara, ficou bem adaptado. Então, eu acho que dá para fazer bem feito e dá para agradar o leitor. Só que o problema é que Hollywood quer, assim, tudo padronizar, né? Então, a mulher, para ser uma mulher forte, ela tem que ser guerreira. Ela não vai ser uma mulher forte se ela for aquele perfil da Galadriel do livro, né? E aí eu acho que... Ó, a Kate Blanchett. A própria Kate Blanchett tá ótima. Tá ótima, né? E aí eu acho que tem essas coisas assim. E aí eu vejo que é muito mais um tesão, sei lá, de Hollywood, de transformar tudo em aventura, e que aí, pô, perde, porque acho que tem histórias, tem jeitos e jeitos de contar história. O Neil Gaiman é fabuloso contando histórias. O próprio Stardust, que teve uma adaptação para o cinema, ficou uma graça. Ficou maravilhoso o filme, né? E é diferente do livro, mas ficou muito legal, né? O próprio Good Omens também ficou muito bom, né? Então dá para fazer. A questão é, pô, será que não chamaram um fã do Tolkien para fazer uma consultoria? E outra coisa, né? Vamos falar a verdade. Aquele o Elrond lá, o Elrond. Elrond, né? Ou Elrond. Elrond. Você está falando do Elrond membro ou do Elrond? Do Elfo. Do Elrond. Ele é feio, gente. Ele é estranho. Gente, eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada How I Met Your Mother. É relativamente famosa, assim. Ele parece, pra mim, aquele personagem, o Barney Stinson. Ele é uma mistura do Barney com o vocalista do A.H.A. Com aquele estilo de cabelo que deixaram ele. É verdade. É verdade, parece mesmo. Ele não tem lábio. Eu fico nervosa. Sabe? Tem uma extensão no queixo dele, é muito esquisito. Eu não gostei muito dessa diferenciação que eles fizeram nos elfos, por exemplo, porque os elfos eles são muito andrógenos também, justamente porque eles são seres etéreos. E eles fizeram essa diferenciação. Então, botou. Mesmo guerreiros, elas são feminilizadas, né? E os elfos têm os cabelos curtos, são masculinizados. Então, esse elemento parece que se perdeu um pouco. Eu não sei se eles deixaram os elfos também com umas questões mais humanas, assim, bem longe de seres etéreos, para que fosse menos na imaginação hollywoodiana, assim, enfadonho, né? Mas, gente, eu achei que ficou... Eu fiquei meio incomodada com isso, assim. Eu tô gostando de alguns pontos da série, mas essas foram coisas que me deixaram bem incomodadas. E assim, o Peter Jackson, vou voltar no Hobbit, gente, porque o Hobbit é uma coisa que me deixa indignada. O Peter Jackson, ele sempre se disse fã do Tolkien. Ele bate o martelo que ele é fã do Tolkien, que ele aprecia a obra do Tolkien. O que ele fez com o Hobbit? Ele fez 3 filmes. E a essência do livro, ela se perdeu em 3 filmes. Ele não conseguiu captar a essência do livro. E é uma coisa muito decepcionante, porque o livro é muito bonito. Você consegue ver a transformação
dos personagens. Eles passam por vários processos. E é um processo muito bonito de evolução, sabe? É um processo muito bonito de reconhecimento do seu próprio ser, das próprias falhas e das relações entre os personagens. E isso tudo se perdeu. E especialmente no terceiro filme, naquela Batalha dos Cinco Exércitos, que aí foi tudo por buraco mesmo. O primeiro você até assiste, né? Os outros é impossível. Sim. Mas é que é isso. O ator lá que vocês estão falando. Pode Mas falar. é isso, é que quando você pega uma história que é para criança, você tem certas características ali, né? E uma das coisas que eu gostava muito do Stan Lee, eu já falei isso num episódio, vou resgatar aqui, o Stan Lee tinha ele criou um reality show que era Quem Quer Ser um Super-Herói? Who Wants to Be a Superhero? E daí teve um episódio que eu adoro essa cena, que as pessoas criavam personagens e a Marvel, quem ganhasse o reality show, ia transformar o vencedor num quadrinho. E daí, o pessoal tinha, os seus personagens tinham que vencer desafios, aquela coisa toda, né? E daí, quando tem um episódio em especial que estão assaltando um banco e os heróis são chamados para impedir o assalto. E eles vão todos correndo, aquela coisa toda, e no meio do caminho tem um menino chorando, uma criança chorando e dizendo, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Eles passam tudo no pinote e vão impedir o banco, não sei o que e tal. Aí quando termina a prova ele fala, olha, todo mundo reprovou. Aí os caras, mas como? Ele falou, cara, a essência do super-herói é o banco que se exploda, eu vou salvar a criança. Então, quando você perde isso, não tem mais sentido a história, não tem mais sentido o super-herói. E acho que isso que a Gabriela citou, do perder a essência, tem a ver com isso. Quando é uma história para a criança e que você deixa o foco da criança para ir para um bando de barbudo que quer se vestir de cavaleiro e elfo, você matou a essência da obra como um todo, do próprio Tolkien, né? Infelizmente, assim, por exemplo, a parte de cenário do Peter Jackson, em especial dos primeiros filmes do Senhor dos Anéis, ficaram fantásticas. Quando eu vi o filme, eu reconhecia os trechos do livro, né? Mas teve alguns deslizes que a gente aponta porque é fã, não que não tenha gostado do filme ou queira malhar o Peter Jackson, que também não sei que escolhas a gente teria que fazer se fosse a gente no lugar dele. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? O ator que vocês estão malhando aí o Elrond lá é Elrond. É o Robert Aramayo. Ele fez Game of Thrones. Ele era o Eddard Stark. Ele era o Eddard Stark jovem. Era o Eddard Stark. Tava vendo aqui. Eu não assisti esse negócio aí de TV. Eu também não assisti também. Eu vi a primeira temporada e não me pegou, daí eu desisti. Aí. Não sou um ser humano menos que vocês, então. Por causa disso. Esse eu não consegui ler o livro também. Se você te deixa feliz, Marcelo. Eu não consegui. Eu tentei ler o livro, não consegui Game of Thrones. Eu assisti até, acho que a terceira ou a quarta temporada. Eu vi a primeira, comecei a segunda e desisti. Falei, não é pra mim. É muito frustrante. Eu não gosto. Não. Infelizmente eu acabei. Infelizmente. Viu? Então. Pode falar, Bel, desculpa. Não, tava tentando lembrar que mais que eu não gostei da série. Eu tô tentando ir primeiro pelo negativo. Então, eu acho que o principal foram os elfos. Né? O jeito que eles são retratados, você disse, né? Assim. Aquela Galadriel afundada também não gostei. Aquele barco de refugiados, sabe? Que ela fica lá boiando. Eu não vi esse episódio, não fala. Eu vi só o primeiro. Não conte. Não leu o livro, não assistiu o segundo episódio, porra! Não, eu vi o primeiro, mas que não deu. Cara, não tive tempo de ver, meu. Estreou sexta-feira, você não deu. O que você faz da meia-noite? Né? Conversa de professor de faculdade, né? Tipo, se vira, né? Eu toco.
Ai. Então, tá. Não, tudo bem, não é um Não. baita do spoiler. Não, mas de é, só boas. é só ela num barquinho. Ah, e aí tá. essa parte também achei meio esquisita, né? Deixa eu pensar. Tem mais alguma coisa que vocês não gostaram? Vocês que assistiram? Eu basicamente foi isso, assim. Eu acho que como ponto positivo, que eu acho legal, é que é o universo do Tolkien, né? E sempre isso dá margem para muita coisa. Então, para a gente que é fã, sempre será. A gente vai ver qualquer merda que fizerem vinculado ao Senhor dos Anéis. Depois a gente malha, mas primeiro a gente assiste. Ah, deixa eu perguntar. Que nem tem os hobbits lá, né, na série. No primeiro episódio são apresentados, inclusive. Não Mas... são hobbits, são ancestrais. Ah, isso que eu ia perguntar. Porque não tem hobbits mesmo nessa época, né? Ah, entendi. E tem um nome pra eles? Como? Pé peludos. Pé peludos. Pé peludos. Eu achei eles bem simpáticos. Eu gostei deles. É um hobbit um pouquinho maior? Ou não? São pequenininhos também. São pequenininhos, eles são nômades, né? Eles têm essa característica. Eu achei tão bonitinho eles comendo amora. É amora, né, que eles estão comendo? Amora. Que daí eles vão pegar a mãozinha deles em caixa parece um caixa de uva, né? Eu achei muito massa. Eu achei muito massa essas cenas aí. Eu gostei pra caramba, assim, da fotografia da série, assim, sabe? Eu achei bonito. Eu achei que foi bem feito. Acho que eles usaram aquela tecnologia lá que é um telão de LCD de LED atrás. Não é mais chroma key, né? Que eles usam hoje em dia. É tipo uma tela enorme de LED. É como se o ator tá ali, a atriz tá ali, fazendo a parada, vendo o que tá acontecendo realmente, sabe? Legal pra caramba, eu achei bem interessante. Acho que a Netflix usa isso nas produções também. Cinema tem usado, né? E eu gostei também bastante dos anões. Também gostei. E tinha uma história que as anãs tinham barba? Ou isso era uma mitologia dos meus amigos? Vocês já ouviram essa história? Não, tinha, sim, Que as anãs teriam barba, porque nunca aparecia anãs, né? E aí é legal que aparece uma anã, e a anã é ótima, né? Eu não sei quem é a atriz, mas eu achei ela ótima, e o anão também tá... Ai, meu Deus, é o Túrin, né? É o Túrin. É o Túrin Escudo de Carvalho, né? Ele. E o Túrin, eu achei que ele tá muito bom, assim, sabe? E é bem aquele espírito anão, assim mesmo, né? E muito bonito, né? Eu esquecendo os nomes. O nome da cidade dos anões é Baradur? Casadum. Baradur é a torre, né? Então, Casadum também eu achei muito legal também, porque você tem no Senhor dos Anéis, você tem toda aquela... Eu gostei bastante também. Eu gostei de Casadum, que você vê Casadum que é meio... Né, em decadência, né, no Senhor dos Anéis, e aí ele passa e aí tá naquele no auge, né? E aí é linda a cena, né? Essa parte eu achei que ficou muito boa. Sim, e na realidade faz um resgate do primeiro filme justamente por isso. Porque daí, quando você vê ela ali no auge, você diz, nossa, mas no filme estava tudo destruído, né? E daí já te traz essa... resgata, né? Faz o link com o filme, né? Uhum. Sim. Eu acho que tem potencial da série ser legal, assim. Vamos ver, né? Estamos esperando esse round de cabelo do Ahá, como diria Gabriel. Cabelo, a mistura do cara do How I Met Your Mother com o vocalista do Ahá. Fiquei imaginando. Bom. E quem que vocês acham que é o sujeito que caiu do céu? Você chegou nessa parte, Marcelo? Não. É do segundo episódio isso aí, né? Não tá no primeiro. É o final do episódio. O final do primeiro? Ah, verdade. Não tenho ideia. Ah, é verdade, é o final do primeiro. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Será que é alguém... Eu posso estar errado, mas não é o Gandalf, não? Mas o Gandalf... os magos, eles não chegam pelos portos? E o Gandalf é o último dos magos que chega? Então... Eles desembarcam na Terra-média pelos portos. Então, mas acontece que o Gandalf, se não me engano, até eu tinha que ter procurado isso antes da nossa gravação. Ele, na realidade, ele também é uma entidade, ele não é um ser humano. Eu sei que ele é uma entidade, mas por isso que né? Aí tem um lance lá, que ele era o quarto, que ele veio, não era isso? Ele foi o último.
Mas Ele tem foi o um. último. Mas que ele, inclusive, tem um outro nome, né? Que É Olondir, acho. Né? Isso. Olondir? Como que é, Gabriel? Olondir. Olondir. Olorin. Olorin. Isso. O mais sábio dos Maiar. Isso. Isso Então, mesmo. mas ele é o, sei lá, sétimo. Porque chega o Saruman, chega lá o Granate, lá o marrom, o castanho. Aí chega, tem O Radagast. Como que chama? Rasgadast? Radagast. Radagast. Eu acho muito engraçado, porque ele era um personagem que não aparece, né, em nenhum filme, nenhum livro, né? E aí ele aparece onde? No Hobbit, né? No Hobbit, Aí você fala, meu Deus, por quê? Né? Mas ele é um mago meio simpático, assim, que eu acho que... É aquele da floresta lá, maluco? Isso. É. Isso. E tem mais uns magos azuis, não tem? O Gandalf, ele era o cinzento, né? O branco era o Saruman, mas ele teve um pedaço também... Meu Deus do céu, tinha o azul. Ele também foi o azul, não foi? Não, o azul acho que era outro. Vamos escrever. eu acho Né? O Radagast era o marrom. Sim, eu não lembro castanho. agora. Ele é o castanho. Castanho, isso mesmo. Ó, aqui, ó, tem o Gandalf, né? Que ele é também o Mithrandir, o Lórien, Tarakun, Ícanos, cinzento ou branco. Aí o Saruman, que também tem uns 30 nomes, o Radagast e um Alatar. Então, é porque acho que tem mais de um mago azul. Não? É porque, na realidade, as cores eram os graus da ordem. Então, por exemplo, só que quanto mais você subia, diminuía a quantidade, tanto é que cada vez só tinha um branco. Né? Aí depois que o Saruman morre, que o Gandalf torna-se o branco, que vai ser o chefe da ordem. Então era correspondendo aos graus dentro da ordem que eles pertenciam. Olha. Né? Tem todo um esquema. Tem todo um esquema aí. Ó, são dois magos azuis. Tem o Alatar e o Palando. São dois magos azuis. Aí tem o Radagast, que é o castanho, o Saruman, que é o branco, e o Gandalf, que é o cinzento. É isso. Isso. Né? E Como é o nome do ator que fez o Saruman? É o cara... É o Christopher Lee. Christopher Lee. Mas ele faleceu, né? Sim. Infelizmente. Christopher Lee. Que mais que a gente... sim. Para vocês que são fãs, vocês chegaram a conhecer... Agora eu vou perguntar para quem é fã mesmo de Senhor dos Anéis. Ixi. Vocês conhecem as ilustrações dos irmãos Hildebrand a respeito do Senhor dos Anéis? Sim. A Gabriela agora vai. Agora, a Gabriela já foi a primeira. Conheço, pronto. Por quê? Algum problema? O Goya fica testando, né, as pessoas, né? Você conhece a ficha de não sei o que lá dos anos, não sei o que foi lançado na revista tal, né? Procura aí no Google, para quem não conhece, para vocês verem. É muito legal. Nossa, eu viajava muito nessas ilustrações aí. E eu tinha em papel o livro com as ilustrações como álbum. Nossa, esses caras desenhavam muito, eles fizeram muita coisa. Tinha papel na sua época? Já tinha inventado. Já? Era no papiro? Não era papiro? Não, Nossa. Moderno você. Cara, meu CPF é em número romano ainda. É bem diferente, né? São bem diferentes os desenhos. Eu tenho uns post-its também, mas eu não sei muito bem de quem são. E eu tenho o livro de ilustração do Tolkien. Que aí são os desenhos dele, né? Porque a capa, essa capa que tem o dragãozinho e tal, né? Foi ele mesmo que desenhou. E acho que as do meio do livro também, não?
As do meio do livro também. Ele pintava também. Então... Eu acho que saiu até um livro. Ano passado saiu, né, uma versão com as ilustrações dele, né? Eu não sei se é a mesma que eu tenho. Eu tenho um livro aqui que eu posso pegar. Esse do Hobbit que eu tenho é com as ilustrações dele ainda, ó. Que é da edição com os desenhos dele, né? Não só o mapa. Mas eu acho que aí... todas são com a ilustração dele. Deixa eu pegar o livro aqui, deixa eu fazer inveja, já que você ficar fazendo inveja. Peraí. Mas o seu não tem o dragão dando a volta na capa, ó, de tecido. Não tem o Smaug na capa, tem? O lance do Tolkien. Eu sempre vou falar Tolkien e eu lembro daquela chave de banco, tá ligado? De aplicativo. Qual que é o seu token? Coloque o número do token para acessar a sua conta. É tipo isso. Eu tenho a minha edição numerada do Senhor dos Anéis em volume único e lombada dourada. Meu Deus. Você tem essa? Snob, não. Só saíram 10 mil volumes. Elas saíram umas 10 mil por aí. Ela é numerada, tem um numerinho aqui no carinho. Qual que é o teu número? 900. Eu tenho essa edição da Arte Nova que vocês têm. Essa daqui que você tem, né, Gabriela? É essa aí mesmo. Essa toda que era a Europa América. E eu tenho esse livro aqui, para você que tá ouvindo o podcast e não tá vendo nada, é um livro sobre a arte e as ilustrações do Tolkien, que é um livro em inglês, e aí é um livro que conta um pouco da história da biografia do Tolkien e tem os desenhos. Esses desenhos mais clássicos que a gente conhece, né? Aí também tem os cartões postais que ele pintava. Ele desenhava bem, né, para um escritor de livros. Aí tem os mapas. Eu gosto bastante. Dá pra ver se é uma bonita aqui. A da capa é bonita. Mas, aqui, Rivendell é Valfenda, né? Isso. Uhum. É a mesma ilustração que eu acho que tem. Isso, isso mesmo. Aqui no Hobbit, não sei se o meu Hobbit é colorido. Acho que o Hobbit tem umas páginas coloridas, não tem? Tem. Tem, só que é pequenininho. Na primeira edição, as imagens são, no geral, algumas em duas cores, né? Tipo, preto e vermelho. É preto e vermelho? As imagens coloridas? Que tristeza. São tão bonitas as aquarelas. E tem as branco e pretas mesmo, que ele fez também, né? Isso. E é legal, né? Porque é uma perspectiva dele sobre a história, né? Era como ele enxergava, né? Ele enxergava o Hobbit era um inglês, né? Vamos falar. O Hobbit é um inglês ali do sul da Inglaterra, que morava na sua casinha, que tinha sua vizinha chata, né? Que queria conforto, comer. É bem essa ideia. Nossa. E aí, galera, mais argumentos que vocês lembram? Acho que não. Dá pra gente fazer uma série só sobre Tolkien. Sobre o Tolkien, no caso. Mas ele precisaria dar uma biografia, né? Meio foda. Tem aquele filme, não tem o filme lá com... É por isso que ele quis falar, porque ele tem a biografia do Tolkien. A gente podia fazer... Ali, ó. Ai, meu Deus, ó. Calma aí, ó. Olha lá. Dá pra fazer um episódio só sobre Tolkien, daí pra falar dele, né, mesmo, né? Não da obra dele, né? Que é legal também, né? Que daí vai ter... Dá pra pegar outras perspectivas, né? Porque ele é muito cristão, aí dá pra falar dessa ideia toda. Ele tem a ver com a ideia de escrever daquele cara que escreveu lá o negócio, o Leão, o Guarda-Roupa, e como que é o nome daquele ator? O C.S. Lewis. C.S. Lewis. Que também tinha uma parada de, eles eram contemporâneos, ou não? O Tolkien e ele? Sim, eles eram colegas em Oxford. Olha aí. Que ele também tem uma pegada meio cristã, né, assim. E aí eles trocavam os originais entre si para um dar pitaco na obra do outro. Que legal. É legal isso aí. Rola de falar num episódio sobre Tolkien, por exemplo.
né? Tipo já, esse. já fica... Não, só sobre Tolkien mesmo, né? Não sobre a obra dele, né? Sobre ele mesmo. Sobre essa biografia que vocês dois têm aí e tal, que vocês querem tanto mostrar, né? Vocês querem tanto falar que vocês têm, né? Já... Ô, Marcelo, tem o filme, né? A gente assiste o filme. Vamos ver o filme. Tem o filme mesmo do Tolkien? Tem o filme que é a história do Tolkien, que é com aquele ator que fez o Fera no X-Men. Ah, sei. Do mais novo, mais atual? O Fera dessa... Ah, esqueci o nome agora. First Class. Essas mais novas, né? Que é Minha outra referência dele ele fez Skins, mas eu não sei se você assistiu Skins. Skins eu não... Não vi Skins. Eu vi Freaks and Geeks. Você não é tão velho assim. Não, mas eu vi. Assisti depois. Mas Skins eu não vi. Mas eu vi Euforia. É bom. A gente pode fazer uma série sobre Euforia. Sobre geração Z. Será que a geração... chamar umas pessoas jovens. A geração Z lê? Hoje... Gabriela, você que tem contato com os jovens. Vamos agora fazer entrevista com a Gabriela. Gabriela, você que lida com jovens na universidade. Gente, os jovens leem, mas eu não sei dizer o quê, porque eu não tenho muito contato. Tem sim. Não, eu posso dizer pelas minhas irmãs, mas é suspeito pra falar, porque elas foram altamente influenciadas aqui pelo pessoal. Uhum. Aí você explica que você é a mais velha, né? E nas brincadeiras, Gabriela, quem você era? Fiquei pensando nisso. Ah, eu era o Aragorn ou o Sam. Mas... Aí você botava seus irmãos menores de hobbits e anões. Ah, e alguém tinha que ser o Sauron, né? Massa. Mas dificilmente eles queriam entrar nessa brincadeira do Senhor dos Anéis. Ele sempre acabou, de Senhor dos Anéis, sempre acabava virando Star Wars e aí já virava outra coisa. E suas brincadeiras? Literalmente. Eu era convencida. Você ficou na ordem, tá mais velho. Entendeu? Até parece. Não tinha nenhuma autoridade. É isso aí. Galera, e pra gente ir pra um final, o que vocês podem deixar como, talvez, recado pra galera que não leu o livro ainda? Não, mas pra galera que, assim, pra galera que quer... que ficou curioso ouvindo o podcast e talvez se interessa, assim, por Tolkien, por Senhor dos Anéis, por esse universo, assim, por onde começar? Ler o livro, lógico, ler o livro, qual livro, ver o filme, qual filme, não vejam o Hobbit, tipo isso. Qual que seria as dicas, assim? Porque, assim, não é uma... O Hobbit é mais fácil, mas, assim, por exemplo, Silmarillion não é uma leitura tão fácil, né? É mais denso e tal. Mas... eu acho que você começar pelo Hobbit, eu acho que é a forma mais fácil de... entrar nesse universo. De entrar, né? Aí depois eu acho que aí pode ir pro Senhor dos Anéis, né? E aí, eu tava lembrando que tem um canal do YouTube... que é muito bom, que fala sobre o Senhor dos Anéis. Só que agora o nome me fugiu, entendeu? Eu tô com a Toca do Hobbit na cabeça, mas eu acho que não é a Toca do Hobbit. Acho que a Toca do Hobbit era um site, não era? Eu acho que era. Daqueles fandom. Mas tem canais muito bons, assim, de uma galera que entende, assim, num nível que eu acho uma loucura, assim, sabe? E aí, às vezes, sei lá, você tem dúvida num pedaço da história. Eles vão lá e contam tintim por tintim o que aconteceu e tal. Aí foca no personagem, conta toda a história do personagem. Eu vou descobrir ainda qual que é esse site. Mas eu acho que... Pode falar, Bel. Começar pelo Hobbit sempre, eu acho. Você tá falando do Hobbit, eu acabei de pesquisar aqui no Google e apareceu no Airbnb, Toca da Araucária, Casa Hobbit, Serra Gaúcha, pra alugar, cara. O canal de YouTube que eu tenho pra recomendar chama Tolkien Talks. Tolkien Talks. Tolkien Talks. É bem legal, é bem interessante. Tem uma parte que é sobre justamente essa relação entre o Tolkien e o catolicismo, né?
Mas ele aborda várias coisas. Eu me lembro quando saiu o primeiro trailer, né? O primeiro trailer não, foi a primeira foto dessa série nova. Eles fizeram um baita de um bafafá, eles pegaram a imagem, aumentavam, diminuíam e tal. E dava pra ver no fundo as duas árvores, né? E fala um pouco, né, isso na série nova, né? Das primeiras cenas você vê as duas árvores, né? E não entra muito em detalhe. E eu me lembro que teve uma live e era uma coisa assim, muito legal. Eu acho que é um canal muito legal pra entender. E aí você não tem saco de assistir, de ficar lendo tudo e quiser saber da história. Uhum. Eu acho que o Tolkien Talks é um bom caminho. Mas... O que mais? Eu vou recomendar sempre ler os livros. E começa pelo Hobbit. Silmarillion deixa por último. Né? Os contos inacabados, né? Porque afinal os contos inacabados, eles estão inacabados. Os contos inacabados dá até para ler antes, né? Do Silmarillion. E as Aventuras do Tom Bombadil lê antes também, né? Lê... Não é? Assim. Né? Acho que são coisas legais, mas não adianta. O coração da obra realmente vai ser o Hobbit, o Senhor dos Anéis, né? E o Silmarillion. É o coração da coisa. O resto muito disso é reaproveitamento do material que ele deixou, as anotações. Uhum. Então fica... Gabriel. Eu diria, assim, eu tenho muitos colegas que têm vontade, assim, de entrar em contato com o universo do Tolkien, mas não vou dizer preguiça, porque seria uma palavra meio feia, mas, assim, é um distanciamento, assim, porque acho muito complicado. Ou as pessoas no geral, assim, eu diria, tudo bem você não ter lido os livros e se aproximar, tipo, a partir dos filmes. Às vezes o universo dos filmes ele te traz assim para esse mundo fantástico e você vira um fã maluco. Mas dê uma oportunidade, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas falando, mas tem 3 horas, mas os livros são muito grandes, é muito detalhista. Não, mas dê uma oportunidade, porque é um universo realmente fantástico. E seja para os filmes, que podem acabar levando para os livros, mas eu prefiro que seja também para os livros. E aí eu acho que eu faria a mesma indicação, começar pelo Hobbit, depois, quem sabe, né, dar aquela guinada assim no Senhor dos Anéis, e aí se passar pelo Senhor dos Anéis, acho que já dá para rolar um Silmarillion. E ir para outras obras, assim. E eu queria deixar muito a indicação de uma outra obra dele, que eu acho que não dá... necessariamente relacionado assim ao universo do Senhor dos Anéis, mas eu posso estar enganada também, vocês universitários me corrijam. Mas é o Ferreiro de Bosque Grande. Eu achei uma história, um conto particularmente muito bonito, e eu acho que ele é muito mágico, assim, é muito encantador. E acho que até para crianças é uma história que é muito, muito didática, assim, é uma leitura muito fácil e ela é muito mágica, ela é muito encantadora, assim. Eu li esse livro super rápido, ele é muito curtinho, e foi um livro que super aqueceu, assim, o meu coração. Pode até ser uma dica para as pessoas que queiram, de repente, conhecer uma lasquinha, assim, do Tolkien, e falar, deixa eu ver o que é esse cara aqui. É uma história bem interessante. Legal. Massa, é isso aí então, galera. Acho que depois dessas dicas, desse papo aí sobre Senhor dos Anéis, vou ter que ler os livros realmente. E já fica o convite aqui para quando a gente for falar mais sobre essas coisas, Gabriela, seja sempre bem-vinda nos papos aqui. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer falar com vocês sobre isso. Nossa, eu gosto tanto de falar sobre isso, mas é tão difícil encontrar pessoas que queiram. Tá vendo, Isabel? Não é só rito de passagem, era obrigatório. Tá aí uma pessoa que é da tua terra que tá falando. É difícil achar alguém para discutir isso. Olha aí. Ela precisava achar novos amigos também. É que a gente se encontrou na faculdade, a gente se encontrou lá na USP e foi amor à primeira vista. Mas... Você gosta disso? Eu também gosto disso. E a gente ficou conversando. Tudo começou com Dark, hein? Foi Dark. Foi assistindo Dark, a gente... Pô, Dark é muito bom. Eu pirei em Dark. A série, você fala? A alemã lá, né? Nossa. Bom, eu sei que já passou e tal, mas vai vir uma série nova do Barambodar, né?
que não é no mesmo universo nem nada, mas assim, parece que tá muito legal a produção dele e da esposa dele. E, pô, a gente podia falar sobre isso daí num episódio futuramente aí. Dark dá um monte de assunto legal, cara. Que não fecha a história, é ótimo. Né, muito bom, né? Podíamos combinar aí, já fica lançado o desafio. Vamos falar sobre Dark. Mas uma série que já é mais velha, mas ainda boa. Então, igual quando o Bon Jovi veio pro Rock in Rio, o repórter foi anunciar a banda, ele falou assim: hoje tem Bon Jovi, não tão jovem, mas ainda bom. Não tão jovem, mas ainda bom. Horrível, né? Pior que essa é só a piadinha daquele cara quando a atriz que fazia a Leia faleceu lá. Que ele falou assim: o pior foi o ator do Chewbacca lá. As palavras dele foram. O cara falar isso no meio do meio da noite, cara. Muito engraçado.